Comunicação e Mercado. E o Comunicação e Mercado inicia hoje cumprimentando as empresas Secrisa e Rio Deserto pela conquista do Prêmio Expressão de Ecologia. Esse prêmio está na sua 25ª edição e será entregue em um grande evento no dia 20 de julho em Florianópolis, na sede da Federação das Indústrias, da Fiesc. E para você, nós trouxemos hoje uma convidada muito especial. Eu digo que ela é uma herdeira. Não sei a conta bancária do pai dela, só sei que eles têm um escritório muito bonito, lindo, bem construído, muito bem posicionado no bairro Pio Correia. Mas é uma herdeira de trabalho, porque é uma menina, para mim, uma menina, né, que trabalha muito. É até difícil conversar com ela. A nossa convidada hoje é a Jaqueline Baques. Oi, olá. Vamos lá, né, Jaqueline? Herdeira do Willy Baques, né? Do trabalho do Willy Baques. Como é que você pegou esse pique do teu pai, Jaqueline? Então, Joyce, as pessoas me perguntam, no final de semana eu estava conversando com um grupo de pessoas e uma das pessoas é uma psicóloga e ela fez uma brincadeira conosco para saber a influência da infância na fase adulta. E uma das perguntas foi, o que te marcou na tua infância? Qual filme da infância que tu poderia descrever como o filme da tua vida? E aí eu comecei a pensar e eu não lembrava, eu não lembro. Daí, mas já que tu não brincava e tal. Assim, não, só que eu lembro da minha infância, eu dentro do escritório do meu pai. Então, assim, na época, vou fazer 36 anos, a nossa casa fez 34, e eu lembro eu indo pro escritório. E na época, hoje, a gente tem várias empresas de agências de turismo, de modelos que faziam para publicidade. Na época, não existia isso em Criciúma. A nossa casa foi a primeira agência de publicidade de Criciúma. Então, o que acontecia? Quando precisava de crianças para fazer os comerciais, se recorria aos funcionários, quem tem filho pequeno, e vamos fazer as propagandas. Então, eu amava ficar no estúdio fazendo propaganda. Tinha, às vezes, algumas ações de marketing de algumas agências, de alguns clientes da agência que precisavam de crianças. A Jaqueline estava lá. Então, eu cresci dentro da agência de publicidade. E aí, quando chegou a fase o que escolher para a vida... Porque a agência, a nossa casa, ela era uma agência de publicidade, Publicidade. Não é? Ela nasceu como a primeira agência de Criciúma, foi a nossa casa. Foi de publicidade, foi a nossa casa. E aí, ao longo desses 34 anos, a nossa casa, ela foi saindo da publicidade e entrando no ramo de eventos. Migrou para feiras e eventos. De feiras e eventos. E por quê? Porque alguns clientes participavam de feiras em alguns locais, no Brasil e fora, e a nossa casa era responsável por produzir o stand e produzir toda a parte de divulgação desses clientes. E aí, há muitos anos atrás, Joyce, tu deve lembrar, porque tu é da época da cerâmica, se fez em Criciúma um salão de cerâmica que foi utilizado o ginásio municipal e o teatro. Se fechou toda a estrutura. Bacana. E aí foi a primeira vez que a nossa casa entrou na organização de feiras. E aí ali começou a surgir oportunidades e aí foi desenvolvendo projetos. E aí eu acho que já faz, Joyce, uns 18 anos, porque faz 18, 19 anos que eu estou no escritório efetivamente, que a nossa casa parou a publicidade e ficou focada nas feiras de exposição. Sim, 18, 19 anos. Então você foi com que idade para trabalhar direto no escritório? Eu fui com 17 anos. 17 anos eu já trabalhava no escritório. Efetivamente. O meu primeiro trabalho foi um estágio na Fátima, Fundação do Meio Ambiente. Na época, quem era o gestor da Fátima era o Arleu da Silveira. O Arleu tinha sido meu professor no colégio e quando o Arleu assumiu, eu soube que tinha uma vaga e fiquei, Arleu, me dá uma ajuda e eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, porque eu tinha acabado de... Que engraçado, você sempre gostou de trabalhar, sempre, né, Jaqueline? Sempre. Porque a minha vontade era de ser independente financeiramente, eu não queria depender dos meus pais para fazer as minhas coisas. Então, quando acabou o colégio, que surgiu essa oportunidade, eu fui para Fátima, fiquei 1 ano, e aí era estágio por um período, é 1 ano só. E aí surgiu a oportunidade, surgiu no escritório uma oportunidade e o pai, já que tu não quer vir trabalhar comigo? Eu disse, pô, e foi. No início é muito difícil, porque você é muito dono é muito cobrada. Muito, então assim, às vezes mulher as pessoas... e filha do dono, vou te contar, muito difícil. E eu lembro que no início o pai falava assim, Jaque,
Quando for lá, fala que tu é minha filha. Tipo, às vezes, para fazer alguma coisa, assim, não, eu não quero falar que eu sou tua filha, eu quero ser a Jaqueline, profissional e ganhar o meu espaço. Então, é muito difícil. Quando eu vejo, assim, filhos que estão assumindo uma empresa onde o pai começou, às vezes as pessoas olham, mas é filho de tal pessoa, é mais fácil. Não, é muito mais complicado, porque há essa cobrança. A Joyce está lá porque é filha do X ou porque ela é competente para estar naquela posição ou fazer o que a Joyce faz. Então, é muito difícil. E aí, claro, agora eu já estou há 18, né, para 19 anos, já mudou. Muitas pessoas nem sabem que a gente é pai e filha. E ele não, mas eu ainda prefiro assim, que as pessoas não saibam. Agora todo mundo fica sabendo. Mas no início é muito difícil, bem difícil. Tem um lado positivo que tu tem todo o histórico e conhecimento de anos e a pessoa é o teu pai que vai ter todo o prazer em te ensinar. Então, claro... E ele era muito durão contigo, assim, cobrador? É, até hoje. Porque ele é assim, né? Eu já trabalhei com o Billy. Ele é até hoje, ele é muito exigente. E no fim, Isso é muito bom. Ótimo, ele me educou dessa forma. Então, eu acabo sendo assim exigente no meu trabalho. Contigo mesmo, comigo, né? Com teu trabalho. As pessoas que trabalham comigo. E como dizer ele, independente do que tu for fazer, sempre faço melhor. Se é simplesmente varrer um chão ou fazer uma decisão de uma grande, no nosso caso, grande evento ou grandes decisões que às vezes a gente tem que tomar. Faço melhor. E foi assim que ele nos ensinou. E qual foi assim a tua primeira atividade na empresa, na agência? Joyce, na época não existia e-mail. Então, assim, na época a gente não lidava com os clientes por fax. Então, assim, eu era responsável na época, a gente fazia na época a Tecnometal, que era o maior evento do escritório. A minha responsabilidade era, às vezes, passar comunicados para esses clientes. Não, tu pensa assim, 200 empresas expositoras passando fax. Então, tu passava semanas para comunicar uma reunião que ia acontecer. Era uma loucura. Porque tinha que ter linha para o fax, a empresa lá tinha que receber. E quando a empresa não tinha papel lá no fax, não recebia. Não recebia, liga de novo, que eu tenho que repor o papel. Então, eu peguei a fase do fax. Então, eu fazia isso, porque eu não tinha conhecimento de nada, Acho que o jovem que ouve a gente hoje, não, esse mundo existiu. Existiu. Imagina, eu tenho uma filha de 4 anos. Teve uns dias atrás, ela encontrou um aparelho celular antigo, que era de tecla, né? Não era touchscreen. Ela pegou a tela do celular e começou a fazer assim, mamãe, o teu celular está estragado. Disse, não, filha, era teclado. Imagina, 4 anos, não tem nem noção o que é isso, né? 4 anos, 4 anos. Ela pega a tela do computador, em vez de mexer no teclado, ela vai na tela do computador. Então, é outra geração, né? É outra geração. Bom, então a tua primeira atividade foi passar o fax, né? Foi passar o fax. E eu passava semanas passando fax, até tu conseguir entrar em contato com todos esses clientes. E aí, o que eu fazia? Ficava atrás dele o tempo todo, tentando captar informações. Então, tinha reunião, não sei onde, eu vou junto. Tem que fazer, eu vou junto. Para tentar captar informações, para que se alguém me perguntasse alguma coisa, eu soubesse responder. Então, assim, no início, eu fazia praticamente quase nada, né? Era totalmente centralizado nele. E primeiro que ele hoje não mais, mas ele era muito centralizador, né? Centralizador, tudo, qualquer texto que tu fosse fazer, ou qualquer depois, e-mail ou correspondência, tinha que passar por ele, para ele olhar, corrigir, ver se está tudo ok. E aí, com o tempo, ele também foi criando confiança no meu trabalho, e aí eu fui assumindo outras coisas para aliviar um pouco também o lado dele, né? E hoje vocês organizam 3 feiras aqui na região, que são de vocês, né? A autoria de vocês. Casa Pronta Tubarão, Casa Pronta Criciúma e a Agroponte. A Casa Pronta Tubarão foi lançada oficialmente a semana passada, né? Foi para a imprensa, foi feito um café para a imprensa lá na CIT, na Associação Empresarial, que é o grande parceiro do evento lá em Tubarão. E aí foi apresentado todo o cronograma do evento. O evento esse ano acontece em maio, novamente, dia 23 a 27, e é a 7ª edição em Tubarão. Em Criciúma nós temos em agosto, do dia 15 a 19, a Agroponte, que é a 8ª edição, e em outubro, do dia 17 a 21 de outubro, a 16ª edição da Casa Pronta em Criciúma. Bom, organizar uma feira envolve desde a venda de estandes, a programação, pensar na data, a venda de estandes,
meu Deus, confecção de material, né? Chamar clientes, porque é uma feira que não tem cliente para comprar também não, né? E os eventos paralelos. Qual é a função, a tua função nesse universo todo de trabalho? Joyce, eu atuo mais na área comercial e tudo que é projeto de captação de patrocínio é comigo também. Então, assim, relacionamento com órgãos públicos, com privados também que patrocinam o evento e participam do evento, os projetos, execução, prestação de contas, é tudo comigo. E a parte comercial também, mas aí a parte comercial nós temos outra pessoa que trabalha conosco, que também cuida, que no fim, ao longo desses anos também que ele está lá no escritório, eu fui delegando, né, também porque não consegue fazer tudo de uma forma, né, não consegue abraçar tudo. Mas tudo o que é projeto de captação de patrocínios ou grandes eventos dentro do evento que a gente organiza, aí fica comigo. E você estudou para isso? Você fez algum curso? Então, como é que aconteceu? Assim, pelo fato de eu viver dentro do escritório de publicidade, a minha opção ou era o jornalismo ou a publicidade. Então, sempre foi. Nunca pensei em outra coisa durante o colégio. Comecei a fazer jornalismo na Unisul, em Tubarão. E aí, eu fiz um primeiro semestre, comecei a fazer estágio num jornal, que na época tinha em Criciúma, e me decepcionei um pouco. Primeiro semestre, eu com 17 anos, e a redação era toda feminina, e aí elas botaram terror, uma principiante, e eu caí fora. Eu disse, não vou fazer isso da minha vida. E aí então vou para publicidade ou para o direito e tal, e acabei fazendo direito. Eu sou formada em Direito, tenho OAB, mas acabei não atuando porque depois eu já fui para o escritório e aí tu começa a se envolver. Algumas coisas da parte jurídica do escritório, em algum momento eu toquei, mas também tu não tem como fazer isso. O direito faz com que isso se envolva muito, tem que estudar muito, né? É uma profissão que tu tem que estar sempre se aprimorando e não era a minha função naquele momento. Então eu tenho Mas OAB. é importante porque hoje você consegue conversar qualquer assunto na área jurídica. Eu digo assim, tem você consegue dúvidas, conversar com tem advogado, dúvidas né? no que vai fazer na faculdade. Direito é uma... eu também concordo. Te abre assim um universo gigante, até porque o direito não trabalha só o jurídico em si, tu tem uma noção de economia, tu tem uma noção de mundo. Eu acho que o direito te abre várias oportunidades, além do que a maioria dos concursos públicos exige a formação na área jurídica, direito. Né? E hoje a área jurídica, né, convenhamos que está muito em alta. Né? Tá. Em alta. Nós estamos conversando com a Jaqueline Baques, que é herdeira do trabalho da agência Nossa Casa, e a gente vai ao intervalo e já volta. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada,
que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano. O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Então, nós estamos conversando com a Jaqueline Bax, da agência Nossa Casa, que começou a agência de publicidade e é uma questão de uns 20 anos, 18, 19 anos, né? é. Se especializou em feiras e eventos, promove grandes, já promoveu grandes e continua promovendo grandes eventos aqui em Criciúma e em Tubarão. E a gente já aqui no intervalo, né? Sempre as conversas no intervalo, eu adoro, né? Jaqueline, você quebrou a sua cara, como se diz assim. Como é que foi enfrentar esses desafios todos? Porque não é fácil organizar uma feira, né, Jaqueline? Eu acho que qualquer função, qualquer profissão não é fácil. Eu acho que tudo tem obstáculos e tu tem que ir superando. Eu quebro muito a cara. Só que, assim, eu não tenho receio de quebrar a cara e tentar buscar arrumar eu gosto muito de aprender, então eu acabo sempre querendo conversar ou me relacionar com pessoas que conhecem muito do assunto que eu quero entender e assim tu vai aprendendo, quebrando muito a cara. Eu até penso, eu tinha um professor na universidade, no Direito, que ele falou uma coisa que isso me marcou e eu sempre falo. Ele disse uma vez na sala, ele falou assim, ó, era aula de filosofia do direito, daí ele falou o seguinte, não fiquem cabisbaixo quando vocês errarem e quebrarem a cara, porque é nas dificuldades que vocês vão crescer e vocês vão saber o máximo que vocês podem dar para superar essa dificuldade. Então é onde tu cresce que tu aprende. E aquilo ficou para mim. Então quando surge bastante dificuldade no escritório, que a gente tem que superar todo dia, eu lembro dele. E eu penso, pois é um problema. E agora? Como é que eu vou fazer para resolver? Eu não torno um problema um problemão. Sim, uma tempestade. Temos um problema, o que eu vou fazer para resolver? E ali foca na solução. E eu acho que é assim que a gente vai aprendendo, né? Focando na solução dos problemas que vão surgindo. Então, Jaqueline, são 3 feiras por ano, né? Estou interessada assim nesse teu interregno aí. 3 feiras por ano. Acaba uma feira, limpa, já começa a programar outra. Sim. Como é uma coisa contínua, né? Sim, porque assim, quando você termina um evento, primeiro que as empresas que participam do evento, muitas já têm o cronograma de eventos do ano, né? Então, acabou o evento, ele já tem que saber quando vai ser a próxima edição, para colocar no calendário do próximo ano. Então, nós temos que ter a data da edição seguinte, conversar com o gestor do local onde acontece o evento para fazer a reserva do centro de eventos. E aí depois começa reuniões de avaliação, porque a gente aplica pesquisas de satisfação dentro do evento, com o visitante e o expositor, então é feito esse levantamento junto com o IPC faz isso pra gente, todos os eventos que a gente faz, o IPC aplica essas pesquisas, e aí a gente faz esse levantamento, apresenta para todos os parceiros, os expositores recebem esse relatório e já trabalhando a próxima edição. E é em cima dessas pesquisas que a gente trabalha a próxima edição. Ali ela mostra as dificuldades que teve o evento, que tem várias dificuldades. Então, ali a gente faz a avaliação do escritório e aí, vamos mudar como? Vamos nessa direção, vamos naquela? E aí, dali acabou, a gente já está trabalhando a próxima edição. Antes da gente continuar falando nesses eventos, me responde uma dúvida.
o foco de vocês são essas 3 feiras. Certo. Mas vocês organizam outros eventos? Não. Se uma empresa quiser que vocês organizem algum evento? Sim, a gente Vocês já têm fez. estrutura para isso? Sim, assim, a gente já fez muitos e ainda auxiliamos algumas prefeituras nos eventos municipais. Por eventos de datas comemorativas de município. Para quem não sabe, o Willi ele é um historiador por si só, então ele acaba tendo todo o histórico de todos os municípios da região e acabam essas prefeituras sempre procurando por ele para ajudar na organização. Então a gente acaba ajudando na organização de eventos dos municípios da nossa região. E aí, Joyce, nós fazemos partes do Convention Bureau de Criciúma e região, que daí a gente também sempre fica ligado com os operadores de todo o turismo de Santa Catarina. E a gente acaba trocando informações e reuniões para fazer captação de novos eventos para a região. Entrasse num assunto aí que para mim assim, é um grande divisor de águas em Criciúma. Quando foi feito o plano diretor de Criciúma, questão de uns 10 anos ou mais, foi definido no plano diretor pela comunidade que Criciúma teria turismo de negócios. Isso aí nunca saiu do papel. Né? Como é que você vê a questão do turismo de negócios aqui na região? Criciúma, quando a gente fala em turismo, o turismo que movimenta Criciúma é o de negócios. Por quê? Se você for pegar os hotéis da nossa região durante a semana, Joyce, a dificuldade que você tem de hospedagem é muito grande. Por quê? Porque a movimentação econômica do turismo é durante a semana, envolve o negócio. Ou são representantes que vêm para a região, ou são eventos de empresas da região durante a semana. É sempre envolvendo alguma coisa relacionada a negócio. Se você for ver as hospedagens no final de semana, você tem uma possibilidade de descontos. Uma ociosidade muito grande. Porque o turismo da região de Criciúma, vamos falar só de Criciúma, porque quando a gente fala em região agora, Nova Veneza está despontando com o turismo gastronômico, Forquilinha está despontando quando a gente fala em cervejas artesanais. Então tem outros municípios da nossa região que estão focando no turismo mesmo de lazer. Sim. Agora, Criciúma, o turismo de Criciúma, a grande movimentação econômica, porque quando a gente fala em turismo, você acaba fazendo um levantamento de dados econômicos que envolvem hotéis, restaurantes, transporte. Agora nós temos o Uber. Eu lembro ano passado, na época da Casa Pronta, saiu uma matéria do Uber, alguns motoristas, né, que estão no aplicativo, falando sobre o grande movimento que dá em épocas de feira. E aí citaram na época Casa Pronta, como eles trabalham na época da Casa Pronta. E na época aconteceu simultâneo à Casa Pronta um concurso público que foi feito na Unesc. Sim. E coincidiu no mesmo final de semana, e eles falando a loucura que foi para eles esse trabalho, mas assim, sempre envolvendo o turismo de negócio. Então, as feiras é um turismo de negócio. A Unesc movimenta. Sim. Então, é sempre relacionado a negócio. Se tu for pensar em turismo de lazer, o que te lembra, Criciúma? Te lembra alguma coisa? Não. É um segmento, é um setor, eu acho que tem que trabalhar mais, porque Criciúma tem potencial. Isso que eu ia te perguntar. Tem potencial. Você acha que está sendo dada a devida atenção à questão do turismo em Criciúma e região? Não. Não é só em Criciúma, se tu for falar o estado inteiro, por exemplo, quando a gente junta o grupo dos Conventions Bureau, Florianópolis, Balneário Camboriú, que são cases de sucesso, Balneário Camboriú e Florianópolis. Eles vão ter várias dificuldades também do órgão público. Por quê? Se vê o turismo como uma necessidade secundária. Então, quando fala em gestão pública, o gestor ele vai pensar primeiro em resolver saúde, educação, que são as exigências por lei, e depois o que sobrar ele vai pensar o que fazer. E o turismo vai ficar lá embaixo. No entanto, que Criciúma não tem Secretaria de Turismo. Não. Criciúma, o trabalho do turismo é feito pela Fundação Cultural, que não seria essa função da Fundação Cultural, mas é a Fundação Cultural. Se for pensar, nós fizemos foi numa Feiver, uma feira de moda que a gente fazia em Criciúma, foi feito o primeiro desfile numa mina de carvão no mundo. Lembro. Lembra? No subsolo da mina. No subsolo. Foi uma loucura aquilo. Movimentou muita gente. E aí, Criciúma é conhecido como a cidade do carvão. Como que uma mina de visitação lindíssima, que eles reformaram tudo,
não é feito um trabalho. Quem não gostaria de conhecer uma mina de carvão, Joyce? E a gente tem aqui. Só que o trabalho não é feito. Se tu fores sair daqui onde nós estamos, no bairro Michel, vou visitar a mina de visitação. Tu não chega à mina de visitação, porque não tem informações no trânsito para te levar até lá. Então, o poder público, ele tem que ter um cuidado maior com esse turismo de lazer de Criciúma. Eu vejo Criciúma como um potencial, Porque até porque... é um potencial imenso, claro, né? porque assim, ó, vamos falar que a gente comentou Nova Veneza, Forquilinha, são municípios que não têm uma estrutura hoteleira para comportar, às vezes, alguns eventos que eles fazem. Criciúma acaba comportando. Então, por que não fazer, que é uma briga do turismo regional, do Encantos do Sul, né? Porque o estado é dividido em instâncias de governança. Aqui o nosso sul, que vai de Paulo Lopes até Araranguá, praticamente é a instância Encantos do Sul. E aí onde participam todos os municípios. E a briga ali é o quê? Fazer um roteiro em conjunto. Porque eu vou para Nova Veneza, mas eu almoço, eu passeio, no meio do dia eu não tenho mais nada para fazer, eu vou para onde? Eu posso ir para a barragem em Siderópolis, e depois eu vou para onde? Eu posso para Forquilinha, e depois, eu posso ir na mina em Criciúma. Então o objetivo é fazer um roteiro regional. Sem contar todos os equipamentos históricos centenários do carvão. Sítios arqueológicos que tem aqui em Criciúma, na região. Tem muita coisa para explorar. Tem muita coisa ainda, né? Tem. Jaqueline, já estamos quase encerrando, né? Se deixar duas mulheres conversando, nós vamos longe, né, Joyce? Temos assunto, né? E muito assunto ainda. Vai longe. Vai longe. Então, Jaqueline, sucesso, né? Próximo evento agora é primeiro, em seguida... É a Casa Pronta em Tubarão. E aí nós já estamos, claro, trabalhando os dois eventos de Criciúma. Os dois eventos de Criciúma. E nós vamos voltar uma outra oportunidade, Jaqueline, porque eu queria conversar mais contigo sobre a questão da agroponte. Da economia familiar, que eu acho fantástico isso aí. Que é a base dos nossos municípios. Exatamente. É a economia familiar, são os grupos familiares que juntos formam tem municípios que vivem do agronegócio e a formação dessas empresas são familiares, né? É a nossa característica no Sul. Exatamente. Pequenas propriedades. O sucesso da Agroponte, né? Dessa feira. Jaqueline, muito obrigada. Obrigada também, tá, Joyce? Valeu, sucesso, continua nesse caminho, menina. Obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou. Comunicação e mercado.